Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Passando aqui novamente para aquele nosso bate-papo de sempre. Hoje ele vai estar aqui com a gente, o Dr. Leonardo Lourenço. Dr. Leonardo Lourenço vai falar sobre distúrbio do sono. Você anda dormindo mal? A sua qualidade do sono está sendo boa? Você sabe que quando você não tem uma boa noite de sono, isso no acumulativo pode trazer inúmeras doenças? Estresse, perda de memória, esgotamento físico, mental. Isso, com o tempo, pode ser um grande causador de inúmeras doenças. Uma noite mal dormida, às vezes a gente não dá tanta importância, ou tem pessoas que conseguem até dormir, mas não tem uma boa qualidade do sono. Ter uma boa qualidade de sono é super importante para a nossa saúde num todo. Você sabia que o sono tenha muito a ver também com seu intestino? Isso mesmo. Quem não tem um bom funcionamento intestinal pode não ter uma boa qualidade do sono, porque é através do intestino que nós fabricamos os hormônios do sono, do bem-estar, da alegria. Então, ter um bom funcionamento intestinal é fundamental. A alimentação tem muito a ver com a qualidade do nosso sono. Temos grupos de alimentos que podem melhorar o nosso sono no geral. Tem grupos de alimentos que piora o nosso sono? Tem sim, tem tudo isso. E o Dr. Leonardo Lourenço está chegando para nos orientar sobre tudo isso, sobre o distúrbio do sono. Quando não temos uma boa noite de sono, não conseguimos dormir de uma forma satisfatória, isso no acumulativo pode causar inúmeras doenças. Será que a doença de Alzheimer tem a ver também com tudo isso? A pessoa que durante anos não teve uma qualidade de sono suficiente no acumulativo, isto pode provocar doenças de Alzheimer? Não vamos chamar de mal de Alzheimer, que já é um mal, né? Vamos chamar de doenças de Alzheimer, porque já é um mal ainda colocar esta palavra, né? Fica mais pesada ainda, que é uma doença tão cruel, né? Então vamos colocar mal de Alzheimer. Então vamos saber dele, que ele está chegando aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, convido os amigos aí para entrar neste nosso bate-papo que é tão importante, que nós vamos falar sobre sono. O sono, para ter uma boa qualidade, cada pessoa precisa de dormir uma quantidade. O horário que as pessoas devem dormir é uniforme para todo mundo, aquela coisa. Tem que dormir no mínimo 8 horas por noite. Será que isso serve para todo mundo? Ou depende de pessoa para pessoa? Vamos saber dele. Dr. Leonardo Lourenço está chegando aqui. Vou buscar ele aqui, vou pescar o Dr. Leonardo. Ele já está aqui. Está aqui o Dr. Leonardo, que nós vamos falar hoje do distúrbio. Olá, boa noite. Olá, boa noite, meu caro André Rezende, como vai? A sua voz está ótima, mas a sua imagem, pelo menos, não está aparecendo aqui para mim. Vamos ver, qualquer coisa. Estou por aqui. Está Para por mim está aí. aparecendo bem. Estou aqui. Agora sim, agora sim. Você está bom, doutor? Boa Tudo noite. bem. Acho que a sua imagem está um pouco
distorcida para mim também, viu, André? É, É, para mim está tudo perfeito. tá. Vamos ver. Vamos ver. O Vamos ver pessoal se vai avisa aqui. melhorando. Qualquer coisa, vocês dão um aviso aí para a gente sai e volta novamente, não é, doutor? Somos Isso, brasileiros e não desistimos nunca. é isso Estamos aí. aqui para orientar vocês da melhor forma possível, porque pessoas bem orientadas têm uma vida muito melhor, né, doutor? Com certeza. Doutor, distúrbio do sono. O que pode levar as pessoas a ter distúrbio do sono? Olha, são pergunta muito interessante, André. Muitos fatores físicos, emocionais, mentais, psíquicos podem levar a gente a ter alterações do sono. E as alterações do sono são inúmeras, né? Há pessoas que, por exemplo, têm uma quantidade de sono inadequada, né? Ou, por exemplo, ela tem a dificuldade para iniciar o sono, né? A gente chama de insônia inicial. Ou aquela que desperta muitas vezes durante a noite, sempre acorda e fica tendo despertares frequentes. Ou aquela que acorda antes do tempo necessário e não consegue voltar a dormir, né? Então, a quantidade do sono pode estar abalada. Ou, às vezes, a qualidade do sono, né? A pessoa não aprofunda para os estágios mais reparadores e dos estágios de mais descanso, e também isso pode perturbar muito o sono. E as causas são inúmeras, né? Mas a primeira delas, eu acho, disparado, André, é o valor que a gente dá ao sono. Esse é disparado, acho que um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje na questão do sono, porque ao longo do tempo o sono foi sendo desvalorizado como uma importância fundamental na nossa vida. A sociedade que a gente vive foi comprimindo o tempo de sono, né? No começo do século XX, do final do século XIX, quando foi inventada a lâmpada elétrica, o ser humano, a humanidade, passou centenas de milhares de anos sem acesso quase à luz artificial. Então, a gente era regulado pelo Sol e pela Lua, tinha um ritmo natural muito bem definido. Veio a invenção da lâmpada elétrica, que trouxe avanços tecnológicos fantásticos, mas aí a gente começou a comprimir a quantidade de horas que a gente foi dormindo. Há uma pesquisa que mostra que em 1910, um americano médio dormia em torno de 8 horas e meia por dia. Isso caiu para 7 horas na década de 70. Em 1975, o americano médio dormia em torno de 7 horas. Isso vem caindo cada vez mais, os indícios apontam. E numa sociedade em que a gente ouve o discurso do que, olha, trabalhe e estude enquanto os outros estão dormindo, eu tenho orgulho de dormir só 4 horas por noite, a gente vai tendo a medida de quanto esse pilar fundamental da saúde, que é dormir o sono, foi sendo desvalorizado. E acho que isso Doutor, dos efeitos mais complicados e uma das causas primordiais de a gente ver hoje tantos distúrbios do sono, né? e muita gente sempre coloca até hoje, fala, dormir é tempo perdido, né? Enquanto eu estou dormindo, eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Quando você está dormindo, você descansa na sua mente, o seu corpo, você está repondo alguns hormônios, você não está perdendo tempo não, né, doutor? Exatamente. Essa ideia de que dormir é desperdício, essa ideia que dormir é inútil, é perda de tempo, que eu vou ter toda a eternidade para dormir depois que eu morrer, é o que mais prejudica a gente ter uma qualidade de sono, que é um dos pilares
fundamentais da nossa saúde. Você estava falando aí da importância do sono. Quais são as funções conhecidas que a gente sabe do sono hoje? Descanso, reparação e crescimento. Então, por exemplo, para crianças e adolescentes é fundamental a atuação do hormônio de crescimento durante o sono. Mas não só para crianças e adolescentes. Para o adulto e para o idoso, é a fase do descanso em que a gente faz a reparação, né? Então, tudo que a gente tem de doença, de lesões, de problemas físicos ou até mesmo emocionais, eles são reparados fundamentalmente na fase do sono. É na fase do sono que a gente consolida as memórias, né? Não é quando a gente está acordado estudando simplesmente que a gente vai ganhando a memória. Não, a memória ela é consolidada, filtrada e modulada quando a gente está dormindo. No meu consultório, André, a coisa mais comum que tem são jovens vir se queixar de problemas de concentração, atenção, memória, raciocínio, esquecer o nome das coisas, esquecer compromisso, às vezes esquece filho na escola, e quando a gente vai conversar com essa pessoa, ela dorme 4, 5 horas por noite. É impossível, gente, a gente ter a cognição, a mente, o raciocínio, a memória e a atenção atuando de forma afiada se a gente não dorme bem, porque é nesta hora que o nosso cérebro se consolida. Outra função importante, desintoxicar o cérebro, todos os radicais livres que são produzidos. O cérebro tem muita atividade quando está acordado. Só que isso vai acumulando uma série de sujeiras, de radicais livres, de compostos que são da degradação desse metabolismo do uso do cérebro. É como uma casa em operação. Toda casa que está em funcionamento começa a acumular lixo. Todo edifício, toda cidade que está em operação começa a acumular lixo. Nosso cérebro faz a mesma coisa. E é à noite que a faxina é feita. Quando a gente dorme, é que isso é varrido. Essas proteínas tóxicas vão sendo eliminadas. Inclusive, uma dessas proteínas é chamada a beta-amiloide. E sabe qual é essa proteína? Essa é a proteína que se acumula, por exemplo, em doenças cérebro-degenerativas como Alzheimer e demências. Então, se a gente não faz essa limpeza adequada ao longo dos anos, esse acúmulo de material sujo, material degradado, começa a afetar a estrutura do nosso cérebro, predispõe para doenças como demência e Alzheimer. Imagina, André, se da noite para o dia, na nossa cidade aqui de São Paulo, a prefeitura resolve cortar pela metade os garis, o serviço de varrição das ruas e dos lixos. O que ia acontecer com a nossa cidade? Ia ficar uma imundícia, ela ia parar de funcionar, ia começar a ficar doente, acumular ratos, acumular barata, doenças, infecções. Exatamente acontece isso no cérebro quando a gente chega e resolve pular de 8 horas para 4 horas de sono. Por quê? Porque a minha rotina, a minha agenda não permite que eu durma mais que isso, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo outro, porque eu tenho que fazer não sei o quê, e aí comprime isso. Ou seja, a gente perde o tempo de limpeza, o tempo de... Então, você imagina, é a mesma coisa que se a cidade resolvesse cortar metade do serviço de limpeza. Ou na sua casa, se você começasse a não limpar metade dos cômodos. Imagina o que ia acontecer com a sua casa depois de um tempo. Ela ia ficar imunda, ela ia ficar suja, você não ia conseguir transitar por ela. Acontece a mesma coisa com o nosso cérebro. Essa limpeza metabólica, não só do cérebro, mas do organismo também. Quem faz atividade física precisa dormir, por exemplo, para limpar o ácido lático, os radicais livres que se acumulam no músculo, no fígado. Ele trabalha desintoxicando o nosso organismo. Mas, durante o sono, acontece o processo de neuroplasticidade. O que é esse tal de processo de neuroplasticidade? É quando os circuitos cerebrais se reorganizam. É justamente quando a nossa mentalidade começa a se transformar. Quando a gente começa, se a gente precisa ter outro hábito mais saudável, melhorar a nossa vida, é durante o sono que isso ocorre, porque os neurônios eles se reconectam quando a gente está dormindo. Não adianta nada a gente passar
o dia inteiro meditando, pensar positivo, fazer um monte de coisa, mas não ter uma qualidade do sono à noite, porque os circuitos cerebrais não conseguem se reorganizar se não for dormindo. Durante o sono também acontece a regulação hormonal e imunológica. Você tinha falado sobre os hormônios. Toda essa regulação. Aí a pessoa desregula a tireoide, começa a engordar, começa a ter um monte de desregulação metabólica. Por quê? Porque não consegue ter o tempo de reparação hormonal. O sistema imunológico é consertado e é reparado durante o sono. O que acontece com sono de qualidade ruim, eu tenho mais infecções, eu estou mais sujeito a ter o sistema de defesa debilitado. Então, só por essas funções conhecidas do sono, a gente já tem que dar extrema atenção e importância a isso, porque sem essa valorização desse aspecto fundamental da nossa vida, a nossa saúde vai para as cucuias, André. Doutor, então quer dizer, quem não dorme fica doente. Certeza absoluta. Quem não dorme é pedir para ficar doente, né? Claro, ó, olha mais. Quer ver outra questão importante do sono? Então, vamos lá. Vamos tirar, por exemplo, do nosso organismo a comida, né? Então, quanto tempo um adulto saudável de idade média consegue ficar sem comida? 40 dias, os estudos mostram. Quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem dormir? Em 7 dias ela começa a enlouquecer, em 10 dias ela morre. Ou seja, de acordo com a hierarquia física do nosso corpo, é mais importante o sono que, às vezes, a alimentação, inclusive. O cérebro prioriza o dormir do que o se alimentar. Se ele tiver que escolher entre alguma coisa, ele vai priorizar o sono. Tanto que hoje é proibido, André, fazer estudo, experimento de privação de sono, ou seja, deixar a pessoa acordada por tempo indeterminado para saber o que acontece na saúde dela. Porque o dano é tão grande que nenhum comitê de ética, de pesquisa, de universidade, de hospital, permite hoje em dia mais fazer os estudos que eram feitos na década de 50 e 60, que a gente sabe os dados hoje da importância de dormir, porque os experimentos faziam as pessoas ficar acordadas para saber o que fazia. E a saúde da pessoa ficava em frangalhos. Pessoas morreram em testes de privação de sono por não conseguir dormir. Doutor, tinha um diretor de TV muito antigo, que ele foi famoso. Ele escrevia e dirigia novelas. Chamava Geraldo Vietri. Ele era um diretor que ele gritava com os atores, ele gritava o tempo todo, ele era um gênio, tá? Ele escreveu inúmeras novelas e dirigiu inúmeras novelas. Mas era uma pessoa totalmente estruturada. Você colocando, você falando agora, veio na minha cabeça o Geraldo Vietri. O Geraldo Vietri, ele fazia da seguinte forma: ele escrevia um capítulo da novela à noite e dirigia no dia seguinte. Então, esse homem, durante anos, ele praticamente não dormiu, que lá que ele tirava 2, 3 horas, que ele não tinha tempo para dormir, porque uma pessoa que escreve à noite um capítulo de novela, que é muitos capítulos, né? É um dia que se assiste a novela toda, e no dia seguinte vai dirigir todos os atores naquela cena que dá 43 cenas, dá 43 cenas, geralmente, por capítulo. E ele era uma pessoa totalmente estruturada, que ele gritava com todo mundo, ele via irritado, era um gênio, tudo que ele fazia era muito sucesso, mas era muito delicado trabalhar com ele. E agora, você falando dessa forma, e veio na minha cabeça, que você pensa, poxa, como é que ele conseguia, né? Por isso que ele chegou a tal ponto de ficar o tempo todo gritando com todo mundo, e nem não era por maldade, era o descontrole acumulativo que as pessoas tinham por não dormir, né? Exatamente. Porque esse ponto que você citou é fundamental. O sono, quem dorme pouco ou dorme mal, tem muito mais chance de ter desequilíbrio emocional. Está muito mais sujeito Estabilidade. a ter problemas de instabilidade mental.
seja ansiedade, depressão, raiva, pavio curto, a parte de comportamento fica completamente danificada, porque não é, o cérebro não consegue reparar toda essa parte límbica, que é essa parte ligada à memória e às emoções, e a instabilidade emocional é muito grande. Então, sempre a gente vai pagar um preço quando dorme pouco. Sempre vai pagar um preço. Então, a gente tem que ter atenção a isso, né? A gente está disposto a pagar esse preço, porque a saúde vai cobrar esse preço, não tenha dúvida nenhuma. Eu era um cara, André, que eu achava, eu era desse time, né, que fazia coro do sono inútil. Imagina, eu vou aqui ficar de madrugada vendo na internet como é que eu posso investir o meu dinheiro, aprender uma aula, ler um livro, fazer coisas e mais coisas, e ser produtivo, e ser fazedor, e ser eficiente. E eu ia amputando o meu sono, né? Porque eu achava que o sono era inútil. Isso, sendo médico, neuro, especialista na área, mas comigo eu achava, não, vou fazer mais coisa. Porque a gente acha... Qual é o problema, André? Qual é o grande problema? Dormir é um ato de amor próprio. Por quê? Porque, em tese, quando a gente está dormindo, a gente não está fazendo nada, a gente não está entregando nada, a gente não está produzindo nada para ninguém. Então, para eu conseguir me permitir dormir à noite com paz e tranquilidade, eu preciso de altas doses de autoestima, de amor próprio. Porque a única coisa que eu vou fazer quando eu estou dormindo é cuidar de mim mesmo. Só que eu vou cuidar da pessoa que depois vai ter mais condições de se entregar melhor aos outros e produzir melhor porque se cuida, né? Porque senão o que eu vou entregar aos outros sempre vai ter a impressão digital dessa baixa autoestima, que pode se manifestar com gritos, com agressividade, né? Porque quem se sente intimamente ou até de forma inconsciente desvalorizado vai descarregar no outro, né? Isso vai afetar a saúde, as relações, né? Quando a gente se dormisse melhor e permitisse ter essa dose de amor próprio, de autoestima, para permitir-se dormir de forma adequada, poderia se entregar de forma mais inteira, mais plena e mais produtiva para o outro. Então, eu tive que passar por um baita processo de reprogramação das minhas emoções, da minha mente, para ir abandonando esse jeito de pensar de que o sono era inútil, de que eu tinha que ficar entregando. Por quê? Porque eu lastreava o meu amor próprio, a minha estima, ao que eu entregava ao mundo, à minha produção, ao seu fazedor, ao seu cara de méritos e de coisas, porque eu achava que se eu não fizesse tudo isso, no fundo, qual era o problema? Eu não ia me sentir amado, eu não ia me sentir valorizado. Então, trabalhar tudo isso na profundidade, né, da autoestima, do amor próprio, foi o que foi me libertando dessa ilusão de que sono é inútil, de que eu preciso me cuidar, né? Autocuidado é fundamental. A gente só sabe cuidar melhor do outro ou entregar melhor ao mundo quando a gente cuida melhor da gente mesmo. E o sono é o capítulo dos mais fundamentais para a gente conseguir trabalhar isso. Porque quando a gente aceita entregar amor para a gente dorme melhor e ama melhor o mundo à nossa volta também. É muito legal isso que você colocou. Dormir é um ato de amor próprio. E é verdade, né? É um momento seu. Você não está dividindo com ninguém, Eu né? sozinho, é isso. É exatamente isso. É, É isso. é um momento seu que é seu mesmo, né? Doutor, as pessoas que têm dificuldade, você brigava o tempo todo com você para não dormir? Ou você não brigava com você, ou não tinha sono? Como é que era? O que, que era que você não conseguia dormir? Eu me forçava a ficar, eu inventava coisas para fazer, André, mesmo que não tivesse nada assim Tá. muito importante, eu ficava inventando coisas, ia para a internet, ia para o computador, ia para qualquer lugar, celular, qualquer coisa que eu inventasse, alguma TV, ver filme, alguma coisa ia fazer para manter a agitação do cérebro trabalhando, porque o sono não era desvalorizado. Eu não, porque na verdade eu não queria justamente abraçar esse amor próprio, essa autoestima, esse ato de autocuidado. Por quê? Porque
as noias, as tranqueiras, as coisas mal paradas, mal digeridas do meu emocional, travavam, né? Lá atrás, esse cérebro foi levado a acreditar, esse cérebro que está aqui dentro de mim, que você só vai ter realmente valor se você entregar, fazer, for competente. E aí essa condicionalidade, esse ser, né? Onde tem ser, não tem amor. Amor próprio é o mesmo que amor ao outro. Ele tem que ser incondicional. Eu preciso me aceitar e me valorizar, independente do que eu faça, do que eu tenho, do que eu pareça. A Olha, autoestima está além disso, ela está na esfera do ser. Quando eu abraço o meu ser, quem eu sou, e me amo por causa disso, independente do que eu faço, independente do que eu entrego, independente do que eu tenho, independente do que eu pareço, aí sim da eu pessoa que começo a é. desenvolver uma autoestima ligada ao meu ser. E aí sim eu consigo me entregar ao autocuidado, ao amor, sem culpa, sem medo, sem trava, sem receio, porque ao me amar, amplificar esse amor próprio, eu posso entregar mais amor ao mundo à minha volta. E foi nessa transformação. Mas eu era o cara que, puta, dormia 4 horas por noite, 3 horas, e ainda tinha orgulho, falava de boca cheia, que eu dormia tarde, acordava cedo, chegava no hospital 5:30 da manhã, ia dormir meia-noite e meia, 1 hora, às vezes emendava plantão direto para. Por quê? Porque no fundo eu queria que as pessoas vissem como eu era importante, como eu era um trator, como eu era um fazer. Olha como eu sou bom. Porque era isso que alimentava a ilusão de que eu fosse ser amado. E isso estava Nossa, lastreado em coisas que vieram da minha história, que eu precisava trabalhar. E isso é a história de todo mundo, né? Se a gente não trabalhar essas coisas que ficam mal paradas, essas crenças que a gente traz lá da infância, lá de trás, quando o nosso cérebro foi programado, a gente vai cair nessas ciladas, né? De acreditar que, por exemplo, o sono é inútil, né? Que a gente está perdendo tempo ao dormir. Na verdade, ao não dormir, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o chicote e se chicoteando. A gente está se maltratando. Quando a gente não dá valor ao nosso sono, o que a gente está fazendo é simplesmente pegar o nosso chicote e se autoflagelar, e se punir, e se machucar. doutor, e tem muita gente, que é bom você colocar isso também, que toma remédio, produtos, até remédio para emagrecer, aquele tarja preta, aquilo é um horror, mas tem pessoas que, infelizmente, compra aquilo de alguma forma, que a internet hoje vende tudo, tudo que é porcariada, e toma remédio para emagrecer, para tirar o sono. Tem gente que toma guaraná em pó, mas muito guaraná em pó para tirar o sono. Tem gente que toma muito café para tirar o sono. Tem muita gente que toma ginseng, são produtos naturais, sim, né? Porque é natural que você pode tomar para tirar o sono, que o sono é fundamental na sua saúde, tá? Ah, mas guaraná em pó é natural, não faz mal para ninguém. Faz. Tá? Ah, ginseng, né? Ótimo para memória, para deixar a gente mais esperto. Sim, uma dosagem pequena e necessária, né? Mas se você começa a tomar mesmo um produto natural de uma forma desfreada, para tirar o seu sono, ele não é bacana. Mesmo o café, né? Tem gente que toma uma Perfeito, doutor. quantidade enorme de café com refrigerante, com Coca-Cola. Isso tudo é um perigo, né, doutor? Perigo. O que você falou é perfeito. Não é porque é natural que pode ser usado indiscriminadamente. Gente, terra é Sim. natural, mas ninguém sai comendo terra porque terra é natural. Tem, assim, É. melatonina. Melatonina é hormônio do sono, eu vou tomar, tem tudo isso. Não é assim que funciona. Tem um ciclo, um ritmo, uma dose, uma individualidade para Sim, cada um. Claro que tem gente que precisa de um tratamento sim, médico, profissional completo, que precisa de remédio, às vezes faixa preta, sim. porque tem um distúrbio fisiológico, bioquímico, orgânico que necessita de um tratamento específico e não tem nada de errado com isso. Claro que tem que ser todo o contexto mexido, quanto mais transformar, melhor. Mas não, esse uso indiscriminado ele é péssimo, né? Porque ele
Aliás, Doutor, você falou dá sobre só, os grandes só, erros. só o remédio para emagrecer, a pessoa tomar para não dormir, ele está usando aquilo para outra função, Isso, mas tá? olha, Para olha o grande emagrecer, erro. o Tiro para sai pela emagrecer já tem culatra, que ter né? cuidado, né? Claro. O tiro sai pela culatra. Por quê, gente? Porque qual é o pensamento que a pessoa tem? Ah, eu vou ficar com estimulante, porque se eu ficar mais acordado, eu queimo mais caloria e emagreço. Erro, erro grave. Saiu um estudo no mês passado, saiu, olha, bem recente, no mês passado, coincidência, a gente falando sobre isso. E que eles fizeram um experimento, eles pegaram as pessoas, pegaram vários emagrecer, né? É o contrário, né? Eu não sei se você pegou essa parte que eu falei. Peguei, Isso. peguei. É justamente o contrário. Quando a gente dorme mal, fica mais tempo acordado, o que, que acontece? O cérebro, André, funciona que nem uma bateria de um celular. Imagina assim, se eu descanso pouco ou durmo menos, eu vou começar o meu dia, em vez de carregado a 100%, eu vou carregar 70%, 80% só. E aí ele vai descarregando ao longo do dia. Chega no final da tarde, ele entra no sinal amarelo, dos 20%. À noite entra nos 10%. E o que acontece é, nesse momento, que as pessoas começam a sair devorando e comendo tudo. Aí já se descontrola. A pessoa consegue manter uma rotina saudável durante o dia e à noite é pé na jaca, chuta o balde. Por quê? Porque o cérebro começa, por essa falta de descanso e falta de energia, ele começa a bloquear e desativar as áreas que gastam muito, como, por exemplo, as áreas do neocórtex frontal, que são justamente as áreas de autocontrole e tomada racional de decisão. Ou seja, a gente começa a virar outra pessoa por dormir pouco. E essa falta de reserva de energia faz a gente perder a área mais racional, mais de controle da nossa vida. E aí o efeito é o contrário, a pessoa vai engordar muito mais ficando mais tempo acordado. Essa conta de achar que fica acordado queima mais caloria não dá certo, é o contrário. O descanso, o sono adequado faz a gente queimar mais caloria. Esse estudo provou isso. Se a gente dorme 1,2 horas a mais por noite, esse estudo mostrou, a gente consome, sem fazer dieta, naturalmente 270 calorias a menos por dia. Imagina 270 calorias a menos por dia, o efeito que tem de emagrecimento isso. Sem precisar fazer dieta. Esses voluntários não fizeram dieta. Por quê? Porque a energia produzida pelo descanso do sono adequado fez com que a gente não precisasse compensar comendo calorias desnecessárias, que é o que a gente acaba fazendo. Doutor, a pessoa tem muito aquela coisa. O sono alimenta. Isso é mito ou verdade? Nesse sentido, é parcialmente verdade, porque a energia produzida pelo sono faz com que a gente não precise ter tanto ímpeto, tanta voracidade por calorias. Porque quando o cérebro não descansa adequadamente à noite, ele vai tentar puxar energia de outras formas, como, por exemplo, com comidas hipercalóricas, com hipergordurosas, e a nossa alimentação começa a piorar por falta de sono. Então, essa falta de reenergização do descanso do sono à noite faz a gente se descontrolar e comer mais. Então, de certa forma, o ditado popular é verdadeiro. Sono, num certo sentido, acaba alimentando, alimenta a energia do cérebro e o descanso do nosso corpo faz com que a gente tenha um balanço energético, um metabolismo mais saudável. Doutor, esta questão das pessoas
e os tempos modernos cada vez aumentando mais, as pessoas, às vezes, na mesma casa, têm uma televisão em cada quarto, né? Isso hoje é muito comum em várias casas brasileiras. Tem gente que mora numa casa que tem quatro dormitórios, você entra nessa casa, às vezes tem 5 televisões nessa casa. Tem uma na sala, de estar, e tem mais uma televisão em cada quarto. As pessoas, às vezes, bate até um papo, assiste uma televisãozinha, mas cada um sobe para o seu quarto e fica assistindo televisão. E às vezes até o sono vem e muita gente fica brigando com o sono e fica na frente da televisão e vai dormir muito tarde. Péssimo, Isso péssimo é muito hábito. prejudicial para a saúde também num Péssimo. todo, né, doutor? Aliás, TV no quarto, eletrônico no quarto são coisas que não deveriam existir, gente. Só um Quarto, momentinho, o doutor está voltando, está reconectando. tá me ouvindo, André? Então, o Ele está sem som aqui para mim. Vamos isso, ver. Não, vamos ver que vai tá ouvindo? voltar. Só um momentinho. TV, Estamos falando com o doutor Leonardo Lourenço. Nós estamos falando TV, sobre o distúrbio do sono. A importância do sono na nossa saúde, tá? O sono é tão essencial quanto a nossa TV. própria vida. É muito mais importante que a gente possa imaginar o sono, né? Então, nós estamos discutindo hoje a importância da gente ter uma noite boa de sono no seu dia a dia. Não é isso, doutor? Isso, a TV, por exemplo, TV, você estava comentando sobre a questão da Eu TV estou sem som, o doutor está sem e som, dos seu som aparelhos. cortou. Tá Você me sai e ouvindo? volta novamente, doutor? Pode ser? Tá me Vou pedir para ouvindo? ele sair e entrar novamente, tá bom, gente? Tá me Só ouvindo? um momentinho. O doutor está saindo e vai entrar novamente. Tá me ouvindo? Doutor Leonardo Lourenço, neurocirurgião, ele está falando da importância da gente ter um sono com qualidade. Gente, é uma matéria muito importante, muito interessante para a nossa vida, né? Quanto é importante a gente ter uma noite boa de sono. Deixa eu só ver aqui se ele já voltou. Está voltando. Está voltando, doutor Leonardo. Já está Volta. voltando. Agora voltou. Ah, consegue me ouvir? Tá tudo Eu bem? consigo, está ótimo. Agora está Legal. bem. Então, você está falando sobre aparelhos eletrônicos e quarto. Gente, aparelho eletrônico e quarto são coisas que não combinam, não combina, sabe? Quarto foi feito para duas coisas só: sexo e sono. Gente, o resto tira do quarto. Não é para ver TV em quarto, não é para ver eletrônico, não é para discutir relação. Não, sexo e sono só no quarto. Gente, isso é péssimo. Ter um aparelho em cada. Não faz sentido, né? Assiste TV na sala, assiste TV num cômodo de TV. Aliás, você está citando um ponto que é muito importante a gente mencionar, que é a higiene do sono. Esse é o passo para qualquer pessoa. Isso serve para É como se qualquer fosse um. pessoa. Para qualquer pessoa que tem distúrbio do sono, gente. Qualquer tipo de insônia, qualquer tipo de distúrbio do sono. E o processo de higiene do sono é o que todo mundo deveria fazer. Mesmo quem precisa tomar remédio, que tem distúrbios que às vezes precisa de acompanhamento neurológico ou psiquiátrico, deveria, primeira coisa, priorizar a higiene do sono. O que é a higiene do sono? São mecanismos naturais, comportamentais e práticos que a gente vai mudando na nossa rotina, na arquitetura da nossa casa, do nosso quarto e do nosso hábito de dormir, que muitas vezes poderiam resolver 80, 90, 95% dos problemas que a gente tem com o sono. É que a gente, às vezes, quer pular etapa, né? Quer dar um jeitinho, já quer pular para melatonina, já quer pular para o Rivotril, já quer pular para o calmante, ou outras coisas, ou até ignorar o problema do sono. Mas vamos falar sobre isso, que é fundamental. Higiene do sono. Tem vários itens fundamentais. Primeiro é a questão do tempo.
Gente, dormir menos que 7 horas por noite é muito arriscado. É claro que quando a gente vai... um bebê dorme 12, 14, 16 horas. Esse tempo vai caindo ao longo do tempo e quem tem idade mais avançada tende a dormir menos. É natural do processo de envelhecimento. Mas, na média, gente, dormir menos que 7 horas coloca a sua saúde em risco, tá? Dormir são muito poucas pessoas, né, que ficam realmente saudáveis dormindo só 6 horas e meia. 5, nem pensar. 4, esquece. Não existe isso, tá? Isso é conversa para boi dormir, não caia nessa lorota. O ideal é dormir aí entre 7 a 8 horas por noite. Isso é o preconizado pela ciência, gente. Não vai... Isso aí tem estudo mostrando que dormir de 7 a 8 horas é o ideal para a imensa maioria das pessoas. Raros casos precisam fugir dessa regrinha. Horário para dormir. Gente, se cada dia você for dormir num horário ou levantar no dia seguinte em outro horário, você está perdido. Porque você vai perder o ciclo de ritmo circadiano do seu corpo. Então, você tem que tentar estabelecer mais ou menos uma rotina que não fuja muito de um horário mais ou menos pré-determinado para ir se deitar e para se levantar. Porque se fugir muito dessa rotina, o cérebro fica perdido, né? Ele fica sem norte. Se cada dia você dormir num horário e acordar no outro. Outro item da higiene do sono, exercício físico. Quem tem problema do sono precisa ter atenção a isso. Claro, todo mundo, na verdade, precisa fazer atividade física. Mas para quem tem problema do sono, o ideal é que faça atividade física, porque a atividade física ajuda a regular o metabolismo do sono. Mas essa atividade física preferencialmente ser feita na parte da manhã. Porque para quem tem problema do sono, fazer atividade física muito perto da hora de deitar, aumenta muito o metabolismo, esquenta a temperatura do corpo. Então, até o corpo refrigerar de novo, até os hormônios do estresse que aumentam na hora do exercício diminuir, vai afetar o sono da pessoa. Então, o ideal para quem tem problema de sono é fazer atividade física, como é ideal para todo mundo, só que principalmente no período matinal. Outra, receber luz natural, principalmente no período da manhã. Um pouco de sol que seja no período da manhã é fundamental para regular o ciclo de vigília-sono, o ritmo circadiano do nosso cérebro. Porque hoje em dia a gente vive tanto ambiente fechado e artificial que a gente perde o norte, o guia natural que a gente tem, que é Sol e Lua, que é isso que a gente usou a vida toda como espécie humana. E hoje a gente fica tão enclausurado que a retina, o cérebro, a pele perde a referência de quando está de dia, quando está de noite, e isso prejudica e perturba. Então, um pouco de luz natural na manhã, claro, protegido, com protetor e tudo mais, é fundamental. Luz artificial, a gente está falando disso agora há pouco. Gente, luz artificial, ela tem que ser parada para quem tem problema do sono o quanto antes, né? No mínimo aí meia hora antes de dormir, se você não está acostumado, mas tem que ser antes, tem que ser 1 hora, 2 horas de preferência, antes do horário de dormir, tem que desativar a luz artificial de qualquer dispositivo. É de TV, é de celular, é de notebook, é de tablet, de Kindle, de tudo. Precisa ser desativado essa luz artificial o quanto antes, porque a luz artificial impede que o ritmo de sono se estabeleça. A gente está falando, cama tem que ser confortável, óbvio que uma cama tudo com mola ruim, colchão velho não vai ser bom, e cama e quarto, gente, é para dormir, não pode ter outras parafernálias. Inclusive, para quem tem problema com sono, se por acaso não está conseguindo pegar no sono, o que a gente aconselha? Não ficar na cama. Não ficar rolando na cama e no quarto se você não consegue dormir. Sai do quarto e vai para outro ambiente. Por quê? Porque senão você vai criar uma memória de associação negativa no seu cérebro, daquela imagem de você rolando na cama, virando para um lado para o outro, acordando, olhando para o teto, e aquela imagem, a memória negativa, vai se condicionar no seu cérebro. Então, saia do quarto e vá para um outro ambiente fazer uma outra atividade não eletrônica até ter sono. Veio o sono, você volta para o quarto e aí vai para a cama.
Alimentação, claro, a alimentação mais saudável que você conseguir atingir vai melhorar a qualidade do seu sono. Evitar à noite, perto de dormir, refeições muito pesadas, né? Que sejam de digestão difícil, porque a qualidade do seu sono vai ser prejudicada. Então, não comer muito em cima da hora de dormir e, de preferência, coisas leves, né? Não coisas de digestão muito difícil, porque vai prejudicar, porque o seu intestino vai ter que ficar trabalhando e para deixar o seu intestino funcionando, o cérebro vai ficar mais acordado e aí vai prejudicar o seu sono também. Bebida, tem que tomar muito cuidado, tomar estimulante. Quem tem problema de sono, gente, tem que evitar cafeína. O ideal é evitar totalmente, porque senão vai piorar a qualidade do seu sono. Mas, se você não consegue ficar sem de uma vez, pelo menos o horário se antecipa. Até meio-dia. 1 hora no máximo, cafeína em bem pouco. Porque passou desse horário, o efeito dela pode perdurar muito tempo no nosso corpo e aí afetar, inclusive, o seu sono à noite. Então, quanto antes você interrompe o consumo de cafeína, reduzindo a quantidade e antecipando o café, melhor. Tem gente, André, que usa um pouco de álcool para induzir o sono. Péssima ideia. Álcool não é um bom método para dar esse relaxamento para dormir. O álcool não produz bom sono. O álcool produz sedação, produz dopagem. O sono que a gente tem alcoolizado é um sono de péssima qualidade, porque a gente não entra nos estágios mais profundos, não entra no estágio REM do sono, que é o de movimentos oculares, que são os estágios mais importantes para a reparação e restauração do cérebro e do corpo. Então, esse tipo de substância alcoólica para dormir é péssimo. Uma péssima ideia usar álcool para induzir o sono. Cigarro, que é outro estimulante, péssimo também. Teria que cortar totalmente, obviamente. Mas, quanto mais perto do sono, pior vai ser o sono. A qualidade do ambiente em que a gente dorme. Luminosidade e temperatura. Então, luz precisa ser zero, gente. Quanto mais isolado de luz, não pode ficar luzinha, não pode ficar nada ligado, né? Tem gente que dorme com TV ligada. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. O seu cérebro fica processando enquanto a TV está ligada, mesmo que você esteja naquele estágio de sonolência. Então, desliga tudo. Ausência de Doutor, som. Ah, mas eu moro numa tem gente. vizinhança muito barulhenta. Eu moro numa vizinhança muito barulhenta. Então, hoje em dia existem tampões auriculares, tampão de ouvido muito potente e muito moderno, que adapta a vários tipos de pessoas. Teste um tampão de ouvido, se a sua vizinhança é barulhenta, para isolar a acústica e você ter uma qualidade de sono melhor. A temperatura tem que ser adequada. Se tiver muito calor ou muito frio, a sua qualidade de sono não vai ser boa, vai dificultar o seu sono. Então, a temperatura tem que ser amena, não pode ser nem muito quente, nem muito fria. Então, quando a gente vai, aos pouquinhos, André, estabelecendo essa chamada higiene do sono, que é esse processo natural, comportamental, ambiental, de estabelecer uma rotina mais adequada, a chance de a gente ir melhorando o nosso sono aumenta muito. E, às vezes, se a gente segue à risca cada vez mais isso, dispensa, muitas vezes, até o uso da necessidade de remédio ou de tratamentos mais complicados para a insônia. Esse deveria ser o primeiro passo de todo mundo que tem problema do sono. Trabalhar o máximo da higiene do sono, que é uma forma natural de resolver a maioria dos problemas. Com isso, evitaria Doutor, muito caso de dependência de calmante, tarja preta. Né? É o primeiro passo que a gente deveria se preocupar. doutor, tem muita gente que não vai para a tarja preta, mas eu conheço um jornalista mesmo que ele chegava a tomar, é uma coisa absurda, até 6 comprimidos de Dramin por noite para dormir, tá? Lógico que isso foi no Crescente que ele me falou. É um amigo que trabalha em televisão, não vou citar o nome, que é antiético, mas ele falou que chegou a tomar até 6 comprimidos de Dramin à noite para dormir. Isso também é muito perigoso, né? É um remédio Perigosíssimo, né? para labirintite, Isso, para é um náusea. remédio para tontura, isso, é um remédio para tontura, para náusea e para vômito, que
como efeito colateral pode dar sonolência. Então, olha só, você está usando um remédio que você consegue comprar sem receita médica, esse é o perigo, que por um efeito É, colateral, não é nem pelo uso dele, você está usando por um efeito colateral. Sabe outro remédio que costumam fazer isso também? Relaxante muscular. Muito comum a pessoa usar relaxante muscular, que é para tratar uma contratura, um torcicolo, uma coisa ortopédica, a pessoa usa para induzir sono, porque é um efeito colateral. Outro que costuma usar, antialérgico, né? Antialérgico é outro remédio que, como efeito colateral, dá um soninho também. O pessoal adora usar isso para induzir sono. Gente, isso é péssimo, porque todos eles têm efeitos colaterais muito graves. Você estava citando o Dramin, por exemplo, ou remédios para labirintite. Eles podem ter como efeito colateral a induzir sono, mas usar remédio para tontura e para labirintite diariamente, sabe o que pode acontecer? Produzir parkinsonismo. É como se fosse uma doença de Parkinson induzida por medicamentos farmacológicos. Eu já peguei pacientes que estavam completamente intoxicados, o cérebro intoxicados, congelado, o corpo todo tremendo, porque passou anos tomando todo dia um Vertix, um Labirin, um Dramin diariamente. Isso intoxica o cérebro, gente. Relaxante muscular perigosíssimo. intoxica o fígado, o rim. Sim. Antialérgico pode causar distúrbios de coagulação sanguínea e provocar coisas fatais. Então, tem que ter muito cuidado para não cair nessas ilusões, gente. Sim. Tem que procura um atendimento profissional adequado. Não fica tomando Opa, remédio por é conta verdade. própria, porque Sim. senão você vai sair o tiro pela culatra, gente. Hoje em dia, As consequências, é, claro, as consequências depois podem ser muito graves, né, doutor? Igual Estugeron mesmo, né? E isso. igual você falou, Vertix, Estugeron, durante muitos anos as pessoas ficavam fazendo uso e depois foi aparecendo alguns estudos que mostram que ele pode provocar demência, né? Então, por uso contínuo e durante muito tempo e usando para não aquela finalidade. Então, remédio, essa automedicação sempre é muito perigoso, né? É claro, porque assim, você usa um remédio para tratar labirintite, porque a labirintite, como uma doença aguda, ela dura poucos dias, a crise, é naqueles dias que é para ser usado com orientação médica. Você usa um relaxante muscular com orientação ortopédica para tratar uma pancada, um torcicolo, uma contratura muscular durante poucos dias. Você usa um antihistamínico porque você está com uma reação alérgica durante poucos dias. Só que aí você vai tratar um problema que é crônico, que é um distúrbio do sono, ou seja, que é longo, com um remédio de uso curto, vai dar errado, vai dar problema, porque esses remédios de uso curto, né, eles são indicados para usar por poucos dias, e a pessoa fica usando todo dia durante muito tempo, os malefícios para a saúde é uma intoxicação bravíssima. Não faça isso, gente. Isso para depois resolver isso, gente, putz, é infernal. E tem casos que a gente às vezes nem consegue resolver. A pessoa fica com uma sequela, às vezes, crônica por cair numa cilada dessa. Muito importante tratar isso de forma especial. Hoje em dia a gente tem tanto recurso adequado para É, isso, né? Tanto formas naturais, quanto, às vezes, a gente às vezes precisa entrar com remédio, porque sim. tem casos que são necessários. Mas Quando foi indicado, é verdade. com um acompanhamento profissional, exatamente. Só que aí a gente vai usar remédio que tem segurança para ser usado por longo prazo. E não remédio que é para usar por pouco tempo de forma aguda, usado indiscriminadamente. Que aí o efeito danoso é muito grave. Né? E é muito sério. Doutor, é muito importante. Eu fiz uma matéria, uma ocasião, com uma psicóloga, que ela tratava muito dessa questão também, como você colocou quase tudo, da questão da importância de ter um bom sono. E ela colocou na época, eu lembrei disso agora, a importância de você ter um quarto harmonizado, que não tem que ter nenhuma lâmpadazinha piscando, justamente por causa da melatonina, que quanto a melatonina ela é fabricada no escuro, né?
E além de não ter nenhuma lâmpada no quarto, você tem um quarto que você abre de manhã, que ele tem ventilação, que não fica com cheiro, daquele quarto que não abre nunca. Esse quarto com cheiro de limpeza, sem bagunça. Ela falou que tem estudos que comprova que essas pessoas que faz uma meditação antes e que tem um quarto harmonizado, ela tem uma qualidade. Perfeito, tem toda a razão. Eu falei da luminosidade, o escuro total é melhor. Tem uma questão do odor também, né? Porque aquele quarto que não se ilumina e não se areja direito durante o dia, vai ficando com odor inadequado. Aquele odor de mofo, aquele odor sabe, de coisa velha, que prejudica. O odor é uma das sensações mais potentes que a gente tem para ativar o cérebro. Por quê? Porque ele é o único dos nossos sentidos que não faz uma parada no tálamo, ele vai direto para o córtex. Então, a gente é muito sensível a cheiros, todos nós, pela própria construção do cérebro humano, de ter uma ligação direta entre o nariz e o córtex cerebral. O que acontece nessa situação? Não tem quase nem filtro. Então, ter um ambiente que o odor seja neutro ou ligeiramente agradável, de um cheiro que provoque um relaxamento, é uma boa tática, sim. Você falou desse negócio da meditação antes de dormir. Eu vou dar aqui uma dica, uma orientação importante, porque dos clássicos que as pessoas falam de dificuldade de insônia é: doutor, eu tenho um pensamento muito acelerado, eu vou deitar e eu fico pensando nos problemas, eu fico pensando nas coisas que tem no dia seguinte, ou que não deram certo hoje, ou que eu vou ter que fazer amanhã, ou a conta que eu tenho que pagar e não tenho dinheiro, e fica com aquele pensamento rodando, rodando, rodando no cérebro. Isso, óbvio, que impede da pessoa induzir o sono na sequência. Dica que funciona muito bem, gente. O que você faz? Você pega um papel e uma caneta e você transfere da sua cabeça para a folha de papel todas essas preocupações. Por quê? Porque quando você dormir, elas não vão ser resolvidas. Não vai fazer a menor diferença elas ficarem andando em círculos, que nem um cachorro correndo atrás do rabo, que só vai prejudicar o seu sono, e não vão ser resolvidas, porque só vai ficar lá andando em círculos. Então você pega esses problemas, esses pensamentos que não param, escreve eles, ó, escreve do jeito que está, com problema, com tudo, sem solução, meu. Eu tenho aqui uma conta para... Escreve isso, eu tenho uma conta para pagar. Por quê? Porque aí você transfere do cérebro para o papel, deixa ali, pode deixar no criado mudo do lado, não tem problema, ele não vai fugir, não vai desaparecer, mas vai ficar ali do lado. Você tira do seu cérebro, bota para o papel, dorme. No dia seguinte, você olha lá o papel, tá os problemas de volta, aí você volta a tentar solucionar esses problemas. Mas faz essa tática de tirar, põe no papel, você vai guardar, ele não vai sumir, você não vai ser irresponsável, os problemas vão continuar lá, vai estar aqui direitinho no papel. No dia seguinte, você volta para o que você escreveu e aí volta a tentar resolver o problema durante o dia, quando é possível solucionar o problema. Porque dormindo você não vai conseguir resolver. Então, bota no papel, tira da cabeça desses pensamentos, bota no papel, dia seguinte, faz a mesma coisa, e vai fazendo toda noite, vai fazendo toda noite. Aí depois você me conta se isso não ajuda você a ficar com menos essa ruminação. Porque você já colocou aqui no papel, está guardadinho. Você pensa assim, ó, já está aqui, ó, já está tudo anotadinho aqui, guardadinho, todos esses problemas infernais que estão me afetando. E aí você bota do lado no criado mudo, dia seguinte, bom, vamos ver o que tem para resolver, vamos resolver esses troços aqui. Então, na noite, começou a pensar, faz no dia seguinte, vai fazendo todo dia, até se acostumar. Aí vai ser automático, o cérebro já vai descarregar tudo ali para o lado, para permitir o descanso. Você vai ver que cada dia vai ser mais produtivo, porque com o cérebro descansado, você vai ter muito mais condição de achar as respostas para essas angústias, para essas preocupações mortais que a gente tem, e tenta deixar o cérebro acordado para resolver. Não resolve coisa nenhuma, né? Muito legal essa dica, sabe? Eu adorei isso. Muito legal. Parece uma bobagem, mas não é.
Se Não você é? for analisar, Não. né? Você O está dando cérebro é uma muito resposta. visual. O cérebro ele É, é muito é. visual. Então, assim, para ter uma ideia, mais ou menos um terço do nosso cérebro é dedicado a processamento de informações visuais, imagens. Então, se o seu cérebro vê você escrevendo e aliás, você pode até desenhar se você quiser. Se você tem mais habilidade artística e quiser botar ali, esse aqui é o meu chefe, filha da mãe. Você desenha o seu chefe, ali, um bonequinho do seu chefe e bota uma caveirinha. Você faz o que você quiser. Mas imagem, entendeu? Quando você descarrega, o cérebro é muito de imagem, de visão, de visual. Se você está descarregando aqueles problemas que estão só assim no ar, etéreo, na abstração, e ruminando e empacando o seu cérebro, você coloca isso no papel, você vai ver a diferença que isso faz. Porque é como se desse é como se desse um calmante natural para o seu cérebro ali na hora, porque você desvia o foco do seu cérebro. Eu estou É, tirando daqui da minha muito cabeça para o bem. papel esses meus problemas para dar um tempo. Eu não vou ignorar os problemas. Ninguém vai ignorar os problemas. Ninguém vai fugir, não vai fazer nada, não vai fugir nem nada. Você só vai transferir durante algumas horas o problema para o papel para descansar e aí voltar com mais energia, com mais tranquilidade, com mais provavelmente resolutividade a enfrentar o que precisar ser enfrentado. Muito legal, muito bem sacado isso. Muito legal mesmo. Olha, gente, faça isso, eu também vou fazer, né? Vale a pena. É, porque às vezes tem Eu fase que a gente faço, está. eu faço quando eu estou com. Eu faço também. Todo mundo tem essas fases, então por que não, né, doutor? Doutor, e outra Claro. coisa, evitar uma alimentação muito pesada, ter uma alimentação mais suave, mais cedo, né? Na hora de dormir também, se quiser, tomar aquele chazinho relaxante de maçã, de capim-cidreira, de melissa, de tilha, sempre isso ajuda também naquele momento de relaxar, se levar uma xicrinha de chá para o quarto e ficar tomando antes de dormir também, esse tipo de coisa também ajuda muito, né, doutor? Claro, Transformar isso num hábito. claro. Não vai me tomar um Red Bull, né, um café antes de Não, dormir, uma Coca-Cola que agora não. um chá natural com baixa dose de cafeína, perfeito, não tem problema. Traz aquela lembrança de colo de vó, né, de colo de Conforto. tia, que é relaxante, isso nos acalma, né, de É, colo de infância, às vezes mesmo. Isso cria uma associação relaxante no cérebro que pode induzir o sono. Com certeza é sim. bem-vindo isso. Não chá preto, chá mate, Não. não, Os que são pesados e entendeu? têm cafeína, Não, é, aí vai dar o mesmo problema do café. é, é verdade. Doutor, é importante, então, as pessoas que têm uma insônia profunda, você já colocou que a atividade física é fundamental, fazer principalmente de manhã. Também ter um olhar melhor para a sua alimentação num todo, que nós temos grupos de alimentos que melhoram o nosso humor, melhoram o sono, que são os alimentos integrais, as castanhas, né? O grão de bico, que a gente sabe que melhora a melatonina, a ervilha, a maçã, o abacate, o gergelim, a castanha de caju, a castanha de abóbora. Abacate sem tochar açúcar nele, né? Sem leite Ah, sim. condensado, aí não vale, hein? Não, não vai estragar, não. Não precisa estragar, né? Isso. Esse Esses grupo de alimentos in alimentos, natura são excelentes, excelentes. tá? Então, essa pessoa que tem uma insônia, prestar atenção, vou mudar minha alimentação, ter um grupo de Exatamente. alimentação, vou praticar atividade física todo dia de manhã, cada um do seu jeito, com uma caminhada, uma academia, não importa, cada um escolhe o seu, né? Uhum, Ter um uhum. grupo de alimentos e tirar aqueles alimentos que têm muita cafeína, energéticos, refrigerante, que além, a gente sabe que não presta para a saúde, principalmente os refrigerantes escuros, né? Tudo que tem muito açúcar, Isso. os alimentos industrializados. Então, se a pessoa faz esta mudança, junto com atividade física, uma meditação e todas essas dicas que você deu, não é de um dia para o outro, mas isso, com pouco tempo, melhora muito, né, doutor?
Perfeito. Quanto mais, assim, progressivamente você consegue, é claro que não dá da noite para o dia, como você disse, perfeito, não adianta. Gente, o pior erro que a gente pode cometer é esse pensamento extremista que a gente costuma ter do 0800, do 8800. Então a gente está aqui sedentário, de repente a gente dá o faniquito que quer fazer a atividade física, e o que a gente inventa? Ah, me matriculei na academia, vou 5 vezes por semana, 1 hora. Gente, não dá certo. Não dá para eu pular do sedentário para 5 vezes por semana na academia, 1 hora. Não existe, é um abismo, é um pulo muito grande. Eu vou 10 minutos, 2 vezes por semana, estou desperdiçando dinheiro. Não, você está implementando um hábito paulatino e progressivo, é assim que faz. Ah, eu não consigo agora desligar o eletrônico meia hora antes. Então desliga 15 minutos antes, né? Começa aos pouquinhos, vai tirando a luz artificial um pouco antes, né? Ah, eu não consigo fazer atividade física tão cedo. Ah, mas eu consigo transferir da noite para tarde, já está melhor, já está melhorando um pouco. Então é passo a passo, é justamente isso. Aí, quando você vai ver o acúmulo desses pequenos ajustes, vai fazer uma diferença enorme em questão de semanas ou meses, porque é um acúmulo de pequenos ajustes que, no todo, vão dar um resultado muito melhor do que tomar um remédio aí qualquer que você inventa de pegar na farmácia, porque alguém de orelhada disse que dá sono, né? Que nem gente que toma quando vai viajar de avião, e aí resolve. Aí deu certo no avião uma vez, traz para casa e toma todo dia. Né? Não cai nessa cilada Verdade. que vai enrascar a sua vida. Doutor, é, a semana que vem nós vamos falar sobre o quê? O que você quiser, vamos o que você quiser. Vamos trazer Não, um. eu quero que você sugere qual será o tema que a gente já vai convidar para sexta-feira que vem o Vou pensar. pessoal. Tudo bem? Mesmo horário? Às Vou 20 pensar. horas? Vamos, 20 horas. Vou pensar num assunto bacana aí que o pessoal gosta. Tá. Olha, gente, que papo importante esse. Às vezes as pessoas não têm noção, né, doutor, da importância de uma noite bem dormida. Isso é vida, isso é Com saúde, certeza. né? Com certeza. É quando fala assim, a metade da nossa vida a gente passa dormindo. É Então isso vamos mesmo. cuidar dessa metade muito bem cuidada, né, doutor? É isso mesmo. É parar de acumular lixo no cérebro, você não dorme direito. É fundamental, é um autocuidado essencial, essencial. O ato de amor próprio, aquilo que define o que você precisa olhar o seu sono, né? Gente, tem 5 pilares fundamentais da saúde. É sono, alimentação, atividade física, o cuidado para evitar intoxicações e vícios, e a parte psicossocioemocional. Então, o sono é um dos 5 pilares. Se a gente não olhar bem para esse pilar, tá, a gente dificilmente. Você pode estar muito bem nos outros 4. Você pode estar perfeito. Você pode estar alimentando bem, fazendo atividade física, correndo maratona, não bebe, não fuma nada, não usa droga nenhuma, faz terapia, meditação, pensamento positivo, os cambal, mas não dorme direito, a sua saúde vai ser prejudicada. Então, a gente tem que sempre olhar com muito carinho para o nosso sono, se a gente quer viver bem por bastante tempo e com saúde, com certeza. É verdade. Doutor, quem que é a Fabiana Lourenço? É parente? Fabiana? Não, que entrou aqui, uma Fabiana Lourenço. Ah, Ah, eu pensei que Lourenço? fosse. Ah, tem o mesmo É, sobrenome. Pode ser é. parente distante aí, não tô me Eu pensei, será que é recordando. parente do doutor? Eu Tem falei muitos assim, só parentes, meu sobrenome é muito comum, né? Família grande. é família grande. Doutor, igual aquela coisa que você colocou da outra vez, as pessoas levam anos para ganhar peso e quer perder depois no dia seguinte. O sono é a mesma Mesma coisa, coisa. né? Mesma coisa. A pessoa não tem uma noite boa de sono há anos e ela acha que ela tem que mudar isso de um dia para o outro. Lógico, você pode mudar, mas você vai ter um resultado a longo prazo e cada caso é um caso. Tá? Que você Exatamente. tem ganho, você tem. Quando você está obeso e você perde peso, entendeu? Você vai ter muitos ganhos. Com o sono é a mesma coisa.
mas aprenda que tudo é um processo, né, doutor? É isso mesmo. A gente acabou nem comentando tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um dos problemas que a gente não acabou não comentando aqui, não deu tempo, é, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a parte Mas pode, respiratória. doutor, você está com tempo, pode falar, fica à vontade. Ah, tá bom, então vamos lá. Porque assim, olha só o problema, né? A pessoa começa a usar, por não ter a paciência, às vezes, de esperar esse processo perfeito que você falou, que tem que ir progressivo melhorando. O importante, assim, eu estou na direção certa, estou. Às vezes precisa tomar remédio, às vezes precisa tomar remédio como uma ponte, como uma transição, como uma ferramenta intermediária enquanto as coisas não estão muito ajeitadas para chegar lá. O remédio sozinho nunca vai ser cura de nada, né? Porque o problema do sono sempre é consequência de outras coisas acumuladas que culminam na perturbação do sono. Mas olha qual é o outro grande problema. Às vezes a pessoa tem problema respiratório no sono, o André. Não consegue oxigenar o sangue direito. O que é o típico disso? É a pessoa que está acima do peso, ronca demais e tem sonolência durante o dia. Né? Então, tem que ter muita atenção quem costuma ficar sonolento, principalmente depois que almoça, às vezes dá aquelas piscadinhas no trânsito, isso é um perigo, né? Parou no É, farol, já dá aquela muito. piscadinha, ronca muito à noite, acorda às vezes, várias vezes à noite e começa a ter problema cognitivo, memória, atenção, raciocínio, está acima do peso. Por quê? Às vezes acúmulo de gordura, eu tive isso quando era obeso mórbido extremo, e você começa a ter paradas respiratórias. E aí o que você faz? Você Doutor, só para começa a ter começa a ter as problema do pessoas que sono. entraram aqui agora, só uma colocação, desculpa, doutor, mas o doutor perdeu 100 quilos, gente. Ele perdeu mais do que ele. Ele deixou uma parte dele fora, perdeu 100 quilos. É isso mesmo. E aí essa, a gente não respira direito à noite, não oxigena direito o sangue à noite. O que acontece? O trabalho que o coração tem que fazer, bombear mais, aumentar a pressão. Então, tem gente que tem, por exemplo, pressão alta por causa disso, porque não respira de acordo, de forma adequada à noite. Porque quando a gente dorme, a frequência respiratória cai naturalmente. Só que como a garganta já está no limite, ou às vezes de gordura, ou porque a pessoa tem problema otorrinolaringológico, um problema pulmonar, passa abaixo do limite, o sangue não oxigena direito. E aí o que vai? Começa a ter distúrbio do sono e a pessoa toma um calmante. O problema piora mais ainda, porque o calmante faz Ou a bebe frequência uma respiratória birita, cair mais doutor. ainda. Oi? Bebe, ainda bebe. Tem muitas pessoas que estão acima do Isso. peso E aí e bebe e ainda, piora a além de estar em cima respiração. do peso, bebe bastante à noite. Então tem aquele falso sono, não é um falso sono, doutor? É um falso sono, exatamente. É um sono superficial e não reparador. Que perigo isso, não? Dá uma Baita parada perigo. cardíaca, né, doutor? Não é? Pode. Tem pessoas que. Casos extremos, a pessoa não acorda vivo no dia seguinte. Tem uma parada respiratória à noite e acorda gelado e duro, direto para o necrotério, porque é muito grave isso mesmo. Isso precisa ser tratado, porque é uma das causas de distúrbio do sono. E aí a pessoa começa, às vezes, a ter insônia, por quê? Porque o cérebro não deixa o sono aprofundar. Por quê? Porque quando o sono aprofunda, a respiração cai mais, o oxigênio cai mais. E aí entra num ciclo vicioso de pior. Não dorme direito porque o cérebro entra em estado de alerta. Ele não deixa você aprofundar o sono, porque quando você aprofunda o sono, a respiração piora e a oxigenação cai mais. E aí o ciclo se perpetua. E a gravidade disso para envelhecimento precoce, risco para infarto, para AVC, para derrame, para doença coronária, para pressão alta, até para diabetes, porque o ciclo da insulina começa a se desestabilizar, é muito dramático. Então, avaliar o sono de forma adequada é fundamental também, porque às vezes a gente tem esse problema respiratório envolvido, e aí o pior erro que pode ter é tentar resolver com um calmante, com um remédio para dormir, que aí você está cavando a sua cova. Doutor, quer dizer, obesidade
É um perigo também, até na questão do sono, não é, doutor? É muito grave, né? Gravíssimo, porque a oxigenação vai diminuindo e aí o trabalho que o coração e o sistema cardiovascular tem que fazer para manter o sangue mais rápido, porque como assim? A gente tem que manter dormindo pelo menos Faltou o som 90% dele de de novo para saturação. mim. Não sei se para vocês aí Acima de, faltou acima de 90% de o saturação a gente tem que som manter dele. durante o sono, pelo menos. Quando cai abaixo disso, tem que aumentar a velocidade Nós com que o estamos sangue dentro vai do tempo passando. ainda. O som dele acabou. Doutor, seu som cortou novamente. Você sai e volta novamente? Pode ser? Pedir para ele voltar para a gente finalizar, tá, gente? Só um minutinho, por favor. Que papo importante, gente. Sério, né? Olha, por isso que eu faço sempre essas lives com o maior prazer, com o maior carinho para vocês, que eu sei da importância de levar informações para as pessoas, o quanto isso pode melhorar a vida das pessoas e até salvar vidas, né? Por isso que eu estou aqui sempre, todos os dias, fazendo para vocês com o maior carinho. Deixa eu lá pescar o doutor novamente. Tá. Olá, estamos de volta. Me ouve, André? Estamos de volta. Estamos. Doutor, e tem aquela pessoa obesa que às vezes você vê até a pessoa dormindo em algum lugar, até de movimento. E aquela pessoa está tão cansada que ela dorme e ela dá aquelas respiradas que, sabe, que balança todo o corpo, que dá até uma certa angústia ver aquela pessoa. Isso é um perigo para a vida daquela pessoa. Perigo. A vida daquela pessoa está sempre em risco, né, doutor? Perigo. Por quê? Porque quando cai abaixo de 90% a saturação, a gente tem que deixar sempre acima de 90% a saturação à noite, no mínimo. Cai abaixo disso, o sangue tem que circular muito mais rápido para oferecer a mesma quantidade de oxigênio. E aí esse trabalho acelerado gera envelhecimento acelerado, aumenta a aterosclerose, aumenta o depósito de calcificação nos vasos. Agora eu acho que venceu o prazo. Infelizmente, olha, gente, sexta-feira que vem, eu vou pedir para o doutor para a gente continuar falando desse papo, que eu acho que o sono, né, doutor, é tão importante a Eu estou qualidade de lembrando de um sono. gancho agora, acho que um assunto que a gente pode continuar semana que vem, que tem a ver com essa questão da qualidade do sono e da memória, da atenção do raciocínio, é justamente a gente falar sobre esses aspectos da memória, da atenção, dos estudos, né? Porque é muito comum quem tem essa perturbação do sono, por exemplo, ter dificuldade, é muito comum não passar em concurso, a pessoa fica anos e anos se matando para passar num concurso e não consegue, porque não está dando atenção nos mecanismos de memória e até técnicas adequadas de estudo. Porque às vezes as pessoas estudam de uma forma errada. Né? E saber como a neurociência pode ajudar a melhorar os nossos estudos, nosso aprendizado, é fundamental, porque manter o aprendizado sempre, não importa a nossa idade, é fundamental para manter a saúde do nosso cérebro. O cérebro que está sempre aprendendo, ele é um cérebro que tem muito menos risco de envelhecer, né, de ter degeneração. Então, acho que a gente falar sobre estudo, memória, aprendizado, né, como manter o cérebro sempre aprendendo. Esse é um tema bom. Como manter o seu cérebro sempre em estudo e aprendizado, né? Além das palavras cruzadas, vamos sair vamos ir um pouco mais além, né? Técnicas mais avançadas para a gente manter o cérebro mentalmente afiado. Acho que seria o próximo passo dessa nossa conversa. Acho que Vamos. seria um bom tema, hein, André? O que você acha? Muito, muito legal. E outra coisa, cada vez mais cedo as pessoas estão tendo doença de Alzheimer, né, doutor? Porque antes a gente falava, Exato. não, mas isso é só. Imagina, fulano tem 50 anos, não é não. Sabe, ele é esquecido mesmo. E depois, com Muita pouco atenção. tempo, vai descobrir que aquela pessoa tem doenças de Alzheimer, né? Então, Então, realmente, é vamos... um assunto que interessa a todo mundo. E sexta-feira, às 20 horas, Isso. estamos aqui novamente, já estamos Estudo, exato. convidando vocês Estudo e para prevenção estar. de demência, vamos falar.
Demência. Legal, legal, tá? Ótimo, Anderson. Doutor, como é que as pessoas te Maravilha. acompanham? Arroba Dr. Léo Lourenço. Arroba Dr. Léo Lourenço nas redes sociais. Aqui no Instagram, nas redes sociais. Arroba Dr. Léo Lourenço. Doutor, como é que as pessoas querem fazer uma consulta com você? Porque o doutor Leonardo, ele é neurocirurgião, ele é neurologista e cirurgião também. Então, quem quiser fazer uma consulta com ele, como é que faz, doutor? Pode marcar. É muito fácil. Você põe lá no buscador, na internet, Centro Médico Berrini. Centro Médico Berrini, já aparece ali, é o primeiro site que aparece. Você entra lá no site, lá tem WhatsApp, e-mail, chat, celular, para marcar a consulta com a gente lá no Centro Médico Berrini, que é o lugar que eu presto atendimento presencial e hoje, né, com a questão da pandemia, também online, também teleconsulta, se a pessoa preferir. Sim. Palestra também ele dá, viu, gente? Então, os livros, doutor. Você está com os livros aí? Peraí, deixa eu ver. Tá aqui. Aqui, ó. Ó, doutor, lá no Centro Médico Berrini, tem outros profissionais? Ó, mostrando. Aqui, ó. No Tem sítio. outros profissionais lá ou só tem você no Centro Médico Não, Berrini? tem outros, tem outros. É uma clínica que tem várias especialidades. E aí você marcando com o neuro, você vai passar comigo, né? Você fala, marcar consulta com o doutor Leonardo, eles marcam comigo, porque é uma clínica que tem diversas, na verdade tem todas as especialidades. É um lugar muito bacana, aliás, para marcar qualquer tipo de especialidade que você precisar. Clínico geral, pneumologista, hematologista, reumatologista, ginecologista, pediatra, psiquiatra, tem todas as especialidades lá. E eu, como neuro, atendo lá também. Você só, quando entrar em contato lá, falar, quero marcar com o doutor Leonardo, neuro. Ó, Centro Médico Berrini, vocês entram lá, e para marcar consulta, só neurologista, doutor Leonardo Lourenço. Mostra os seus livros de novo, desculpa que eu te cortei, que eu estava... Vamos falar desse primeiro livro. Nocídio, quem sou eu sem os meus Nocídio. problemas. Aqui eu conto bastante da história de como eu emagreci 100 quilos, sem cirurgia, sem remédio, sem nenhuma dieta mirabolante, através de um processo de reprogramação mental. Então ele fala muito sobre essa questão de... Então a gente traz casos de como a mente é fantástica, né? Como é que a gente consegue salvar um casamento em apuros, né? Recuperar-se de um estupro, emagrecer 100 quilos, superar o trauma de um aborto, deixar a boemia, né? Essas e outras histórias de superação de casos reais, né? Que a gente traz no livro, de como a mente é poderosa para a gente conseguir superações e redenções incríveis na nossa vida. E o outro é a síndrome do gênio da lâmpada, como não se tornar prisioneiro dos pedidos dos outros, né? Que é aquela mania, aquela coisa, o sono, né? Quando a gente fica nessa escravidão, que nem o gênio da lâmpada, né? De querer resolver todos os pedidos e todos os problemas de todo mundo, né? Só que não resolve e a gente fica escravo e prisioneiro disso e sofre preso dentro dessa lâmpada mágica, às vezes não dormindo, né? Privando o nosso sono, dormindo só 4 horas para continuar atendendo o pedido, para continuar atendendo o pedido, para continuar atendendo o pedido. Então o livro trata sobre essa parte toda cerebral, neurocientífica, de como é que a gente vai se desvencilhando dessa escravidão, de ficar toda hora escravo, de atender aquilo que o mundo espera da gente e revertendo um pouco o jogo para a gente também fazer parte, se incluir na nossa própria vida, né? Porque muitas vezes a gente é coadjuvante, né? A gente vai, todo mundo é prioridade, menos a gente, né? Então, como é que a gente faz para assumir um pouco mais esse protagonismo? É isso que a gente traz nesses 2 livros. Tem no link da minha bio, lá, @Dr. Léo Lourenço, tem um link que vai direto lá para você conseguir os livros também. Mas está em todas as livrarias também, você colocar o nome do livro. Amazon, tem Amazon, tudo, né, doutor? Americana, Cultura, tudo, Americanas, tem todas as livrarias, você consegue achar também. Doutor, e é possível, através da mente, a gente salvar o emprego, salvar o casamento, salvar a vida, praticamente, né?
A mente é um painel de controle, né, na nossa vida. Quando a gente transforma reprograma o nosso cérebro, a gente muda completamente as possibilidades da nossa vida, né? Então, o que a gente traz nos livros é justamente isso, esses processos de grandes transformações, né? De renascimento mesmo, né? Porque quando você muda a conformação do cérebro, e isso acontece à noite, quando a gente está dormindo, eu falei sobre a neuroplasticidade, os circuitos, as nossas novas mentalidades, os nossos programas, eles entram quando a gente está dormindo. Acontecem através da mente, né? Então, saber como usar esse fantástico poder ao nosso favor é fundamental e está ao alcance de todo mundo, né? Porque não é nada muito técnico, difícil, está ao alcance de todo mundo. Basta a gente ir mergulhando nisso, né? É verdade. E você é uma pessoa que, se você usa muito a sua experiência de vida, que eu acho isso de uma riqueza, e vou te contar, de parabéns também por você trazer isso para ajudar as pessoas. Eu perdi 100 quilos, porque você não pode perder 20, 30, até os 100 que eu perdi também, né? Eu mudei a minha vida, porque também você não pode mudar a sua, tá? Eu salvei meu casamento, porque também você não pode salvar o seu, né? É isso, Eu né? fiz isso, fiz aquilo, porque você também não pode fazer? E pode. Cada Você um quer, na sua quer ver outro profissão, diferente exemplo? do outro. Você que está assistindo a gente aqui e que tem pavor de câmera, pavor de microfone, pavor de, às vezes até uma fobia social de encontrar pessoas, de falar em público. Prazer, eu era esta pessoa. Eu tinha pânico de falar com as pessoas, eu tinha medo de microfone, de câmera. Para mim era um terror. Para dar uma aula na Olha, faculdade, para ir no palco da faculdade para falar um trabalho, eu tremia, eu gelava, eu passava mal. Então, veja, aqui na sua frente está um cara que hoje é desinibido em termos de falar em público para grandes massas, mas não foi sempre assim. Eu não nasci com esse dom. Eu criei esta pessoa que está hoje aqui falando com vocês. Eu não fui, que eu não me legal. conformei com o destino que veio daquele jeito, falando para mim que eu era tímido e que eu era incapaz de me comunicar publicamente. Então, fui criando esta outra pessoa. Isso é renascimento, gente. Isso é morte e ressurreição. É isso que a gente traz nos livros, é isso que a gente procura. Isso é treinável, gente. Ninguém nasce com a capacidade de ser grato genético, com a capacidade de perdoar, com a capacidade de ter autorresponsabilidade, assumir o protagonismo na sua vida. Isso é uma coisa que a gente cria, a gente treina, a gente pratica, a gente aprimora, quebra a cabeça, sofre, vai e volta, às vezes dá um passo para trás, para dar dois para frente, mas é possível com determinação, com um pouco de ousadia e uma dose de coragem, que segundo Aristóteles era a base de todas as virtudes, né? Porque sem a coragem, sem a ousadia de a gente mudar e se transformar, todas as outras virtudes se desfacelam, né? Porque sem a ousadia, sem a coragem, a gente não consegue treinar, a gente não consegue praticar e pôr para andar essa potência que a gente tem dentro de cada um de nós, né? Então, é isso. Então, hoje eu consigo vir aqui numa live, ir para a TV, ir para a rádio, falar, ir para o Maracanã e falar para 200 mil pessoas se precisar, mas há 10 anos atrás essa pessoa não existia dentro de mim. Mas Que ela foi sendo legal. criada, ela foi sendo germinada, eu fui permitindo que essa semente fosse crescendo. A gente tem a semente para se transformar em muitas outras coisas em qualquer fase da nossa vida, né? Não me venha com aquela história de que eu estou muito velho. A neurociência já mostrou que a neuroplasticidade, que é a capacidade de se organizar, acontece até o último dia das nossas vidas. Então, idade não é desculpa, idade não é doença. É possível em qualquer fase a gente criar outras possibilidades para a nossa vida. E é isso que a gente procura ajudar, conduzir e dar instrumentos e ferramentas que a ciência mostra e que a nossa vida pessoal mostrou que é possível. É só as pessoas dar chance para melhorar, né, doutor? E querer melhorar em tudo, né? E todo mundo merece, né? Ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, né? Porque a vida aqui tem que ser dessa forma. Não tem outro caminho, só vale a pena dessa forma, né?
Isso, você falou uma coisa muito. Todo mundo merece. É exatamente isso. É essa sensação que eu tenho. Porque cada um de nós aqui não é só uma grão de poeira ao vento. Cada um de nós aqui é todo o sopro divino num único grão. É verdade. É isso mesmo. E que triste essa. Mudando agora um pouquinho, doutor, que triste esta guerra, né? Como é que alguém pode ficar dentro da sua redoma de vidro, né? Esses ditadores, né? Que entram dentro de uma redoma de vidros para se proteger e manda matar um monte de gente, né? Põe as pessoas para fazer o serviço sujo. Isso é triste, lamentável, no mundo ainda ter esse tipo de pessoas, né? A única coisa que resolve na vida é o amor. Nada mais resolve, né? Não é agressão, não é matar, não é nada, é amor. E eles não têm isso para dar, né, doutor? Infelizmente, a gente acaba assistindo isso. E Benjamin Franklin, há 250 anos atrás, olha a frase dele: nunca existiu uma guerra boa, nem uma paz ruim. Benjamin, 250 anos atrás, a gente ainda precisa aprender isso, né? A domar esse Sim, instinto de ataque, defesa, de luta e fuga, que infelizmente está lastreado em como o nosso cérebro se organiza, mas a gente tem como evoluir, a gente tem como aprimorar, e é esse caminho que a gente precisa buscar, que é o caminho da sim, paz e do amor, dá para. certamente. É, Muito bem colocado, André. e não calar, doutor, porque quem cala consente. Eu coloquei um post hoje, porque eu acho que quem cala consente. Eu sei que não resolve nada na cabeça de todo mundo, mas a gente tem que mostrar que esse tipo de pessoa no mundo não dá para continuar vivendo com eles, né? Essas pessoas precisam sair do comando de qualquer nação, porque a pessoa que não tem amor, ele não tem capacidade de comandar uma nação, né? Então a gente não pode calar perante essa coisa tão cruel, né? Isso. Mas a gente chega lá. Com os Vamos, homens bons e honestos, estamos construímos avançando. um mundo melhor, Aos né? poucos a gente vai melhorando, né? Vamos no... Doutor, até sexta-feira, então. Muito obrigado, Tchau, viu? Boa abraço, boa noite. noite. Gratidão. Gente, Tchau, boa pessoal. noite. Até mais. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fica com Deus.